O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, anunciou medidas duras para conter gastos e equilibrar as finanças da pasta. Entre as medidas estão cortes de gastos e também revisão contratuais. Acompanhe. Nós temos dificuldades que são conhecidas de todos, nós recebemos um sistema caótico e diante disto, o que é que nós temos que racionalizar os nossos processos? Nós já fizemos muita redução, nós vamos agora caminhar para fazer cortes, não no sentido de diminuir atendimento, mas da burocracia, da atividade meio, para saber de que forma nós vamos reduzir esses recursos. Gastar menos e efetivar mais serviços. É difícil? Sim, mas nós estamos agora, nesse instante, debruçados. Existe uma auditoria que está sendo feita nos contratos passados, para que a gente possa efetivamente desbastar, verificar o que é de realidade existe com relação a esse débito de 110 milhões de reais. Saber o que é que pode ser pago e o que é que não pode ser pago. Então, assim, é um trabalho permanente e que é agravado pela situação de sufoco financeiro. Tá aí, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira. São 110 milhões de reais de débitos na Fundação Municipal de Saúde, entre dívidas com fornecedores, empresas que prestaram serviços. Vale lembrar que boa parte desses contratos, dessas despesas, estão na mira do Tribunal de Contas do Estado, que avalia de fato se houve a prestação do serviço, se essas empresas prestaram o serviço que estão cobrando agora os valores devidos. Então, a Fundação Municipal de Saúde vai fazer essa série de cortes. O presidente Charles Silveira diz que essa medida não vai afetar os serviços essenciais. Os cortes vão acontecer em áreas não essenciais da Fundação Municipal de Saúde, como a parte burocrática, parte administrativa, material administrativo e também a revisão contratual. Existem muitos contratos que estão sob suspeitas também e que ainda estão vigentes na Fundação Municipal de Saúde. Contratos relacionados a fornecimento de medicamentos, de insumos hospitalares, de maquinário, contratos inclusive de aluguéis de equipamentos que também estão sendo analisados pela Fundação Municipal de Saúde. A Fundação Municipal de Saúde, vale lembrar, possui, dos serviços prestados pela Prefeitura, é o mais importante, sem dúvida. É a pasta que consome a maior parcela, a maior fatia do orçamento. Ontem, o presidente da Fundação se reuniu novamente com o prefeito Silvio Mendes. Essa entrevista, inclusive, foi realizada ali na porta do Palácio da Cidade. Vamos aguardar, porque a situação da saúde de Teresina segue muito preocupante, segue muito grave. E é preciso aguardar, inclusive, o impacto dessas medidas anunciadas. Natan, João, Chico, rádio ouvinte telespectador, o que me impressiona, aqui eu não vou entrar no mérito da capacidade de gestão do professor Charles, pelo contrário, é um homem vivido, tem experiência, mas o que me surpreende é o atraso nas ações, nas atitudes. Não é? Quando você tem uma comissão, não é, de transição, para você adentrar, saber o que é que se tem, o que é que não tem, o que é que pode, o que não pode, para a partir do dia 1º de janeiro tomar medidas cabíveis. Essa auditoria que se inicia, né, pelo menos dizem que se iniciou, onde tem a presença, inclusive, de pessoas que participaram da gestão anterior. Era, no mínimo, para o prefeito ter uma comissão de auditoria, mas isenta. Porque, ao final, parte desse processo de auditagem pode ficar contaminado. Por quê? Porque há uma questão de interesse. Sabe-se que, por exemplo, o secretário de governo, o vice-prefeito de Teresina, era dono de uma estrutura. Eu digo dono porque eram ilhas na gestão passada, onde, além dele ser dono de uma estrutura da prefeitura, que era a antiga SADSU, que hoje é SDU Sul, ainda tinha influência em outros setores do município. E aí tivemos aquela reunião na semana passada de vereadores que estiveram à busca de informação, mas, na minha opinião, pelas fotos, eu vi ali mais pessoas assustadas, porque boa parte desses vereadores ou eram gestores
ou indicaram pessoas na gestão anterior. Agora, medidas precisam ser tomadas. Agora, isso tem que vir a público. E aí aqui a gente conclama e faz um chamamento para a atual Câmara Municipal de Teresina. Pelo menos aqueles que não tiveram nem diretamente e nem indiretamente alguma influência ou participação na gestão anterior. Porque o que está acontecendo é uma plena omissão da Câmara Municipal de Teresina. Você está me ouvindo, rádio ouvinte, telespectador? Omissão daqueles, porque antes do Tribunal de Contas, o outro, né, esteio da fiscalização, da busca de soluções é a Câmara de Vereadores. E aí, só uma observação, o professor Charles aí fala que não vai afetar os serviços públicos. Agora eu peço aqui que seja corrigida algumas falhas que acontecem desde a gestão anterior, os 4 anos, a falta de pessoal. Eu vou dizer aqui, por exemplo, as técnicas de enfermagem que cuidam das salas de vacina, quando uma entra de férias, a sala fica em um período sem funcionar porque não tem quem substitua. A pessoa que trabalha na farmácia despachando medicação, se entrar de férias ou se faltar ou se entrar de licença médica, vai ficar ocioso aquele turno. Então é necessário que se faça essa correção. E aí, até havia material humano, o problema é o fantasma. Estava lá na folha, mas não estava indo prestar o serviço. Só para concluir, essa questão da gestão anterior, Natanael, do parlamento anterior, é tão complicada que aliados do atual prefeito são duros, críticos e enérgicos em dizer que todos aqueles... concedida ontem à imprensa piauiense, a vereadora Samanta disse que todos aqueles que estavam na gestão de Pessoa têm e devem ser presos. Ela defende a prisão de todos aqueles que estavam na gestão anterior, ou seja, inclusive dos colegas delas parlamentares, que tem muitos lá. Semana passada com ela, então, com o prefeito. É complicado. A fala da vereadora Samanta, eu vi a entrevista dela, não lembro para qual foi a emissora, mas eu vi a fala dela, muito consistente. É a das cestas básicas, Muito consistente, inclusive, e exatamente falando, né, da necessidade de trazer o ex-prefeito, o doutor Pessoa, para o debate, porque ele era o responsável, né, nos bastidores, inclusive, há aquelas informações de que ele tem dito que, olha, se continuarem assim, eu vou entregar fulano, eu tenho tudo anotado, né? Tem essas informações nos bastidores. Porque se ele sabia que quem fez o mal feito e não fez nada... Então, há sem dúvida nenhuma um debate que precisa ser travado. Esse rombo de 3 bilhões não se chega da noite para o dia. Não. É uma ação coordenada, que conta com muita gente, não é só má gestão, tem também ilegalidades, e tudo isso precisa ser passado a limpo para responsabilizar quem fez a cidade chegar a esse cenário de terra arrasada, assim como também a atual gestão precisa ter um pouco mais de agilidade, né, no levantamento dessas informações e no planejamento, né, da retomada de ações, porque a população não pode pagar um preço tão alto, os serviços públicos essenciais não podem ser paralisados por conta desse rombo financeiro causado, não se sabe a que custo.